Hello, hello! Eu sou a Tisby e hoje a gente vai conversar sobre esses livrinhos aqui e a gente vai aprender como que eles podem ser usados para melhorar a nossa audição em inglês, o listening, e também a nossa pronúncia em inglês. É isso mesmo, a gente vai trabalhar a nossa pronúncia usando livros. Esses livrinhos aqui, eles são chamados de Graded Readers ou simplesmente Readers. Eles são publicados por diversas editoras, podem ser livrinhos de ficção ou de não ficção. E o que eles têm de diferente entre os livros que não são Readers é que eles são adaptados aos diferentes níveis de inglês. Então, você pode encontrar livros que são escritos para alunos que estão iniciando os estudos. Então, a gente pega um aluno nível A1, né? Tá lá no começo. E a gente também encontra esses livrinhos para alunos mais avançados, por exemplo, no Upper Intermediate, que são os alunos B1, B2, né? Então, ele tem essa diferença. O que faz esses livros serem diferentes dentro desses diferentes níveis? A gente tem a quantidade de palavras que tem aqui no texto escrito, então quanto mais elevado o nível, maior a quantidade de palavras. A gente tem a complexidade dessas palavras, então um vocabulário mais difícil, mais fácil, uso de expressões ou não, uso de phrasal verbs ou não, então vai tá definido de acordo com o nível de inglês e a maneira como o texto é escrito. Então, os níveis mais elevados, né, eles vão ter estruturas mais complexas também, estruturas gramaticais mais complexas. E os níveis mais iniciantes, eles vão ter uma estrutura mais light, vamos falar assim, né, uma estrutura não tão complexa, uma estrutura mais básica, tá bom? Então, essa é a principal diferença, né, o principal diferencial desses livros aqui. O que acontece? Esses livros, vou mostrar um aqui para vocês. Esse aqui, ó, é da Macmillan. Esses livrinhos aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, tá vendo? Os diferentes níveis, vai do nível 1 Starter até aqui, ó, nível 6 Upper. E aqui, ó, eu espero que dê para ver, tá vendo? A gente tem do A1 até o C2, tá vendo? Aqui tem até o C2, né? Geralmente a gente vê até o B2. Mas enfim, do A1 ao C2, então aqui, nível Beginner, A1. Então você já sabe qual que é o nível de inglês. Quanto mais alto, A1, A2, B1, B2, você já sabe que o nível vai aumentando e aqui a cor vai mudando, né? O laranjinha vai descer, né? Vai vir pra cá. Esses livrinhos aqui, ó, geralmente eles vêm com CD, não são todos, mas geralmente vem com o CD do áudio, né, do livro. Então o livro ele tá narrado aqui. E tem algumas editoras, né, uma que eu tenho certeza que faz isso é a Cambridge, a editora Cambridge. Eles têm uma série que é feita em parceria com o Discovery Channel. É uma série muito bacana, chama Discovery. E eles têm, por exemplo, se você adquirir o livrinho, o que acontece? Vem uma chave de acesso à internet, né? E nesse acesso online, você vai ter o áudio online, vai ter vídeos, né, referentes ao livro. Uma série muito bonita, muito bacana. E vai ter exercícios também, né? A maioria desses livrinhos tem exercícios de compreensão de texto, exercícios de vocabulário, né? E esses mais modernos você já faz tudo na internet, não faz aqui no livro. E, assim, eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, obviamente, sobre o benefício da leitura. Quando a gente adquire um livro desses, a gente vai trabalhar a habilidade da leitura, né? Então, as nossas reading skills. E o que é legal? Quando a gente lê em inglês, a gente absorve muito vocabulário naturalmente, a gente absorve as preposições que acompanham verbos, as preposições que acompanham adjetivos, a gente absorve naturalmente também, e a gente aprende como que a gente se expressa em inglês, porque muitas vezes a gente quer falar uma coisa em inglês e a gente acaba falando do mesmo jeito que a gente fala em português. Só que em inglês, o jeito de falar aquilo é diferente, o jeito de se expressar é diferente. E quando a gente lê, a gente aprende muito sobre isso, né? Eu acho que é uma das melhores maneiras de aprender isso.
Por isso que às vezes você fala alguma coisa e às vezes o teu professor te corrige, ele fala, ó, a gente vai falar desse jeito, não vai falar desse, né? Por causa disso, é a maneira de se expressar na língua inglesa que é diferente. A leitura ajuda muito, tá? Esses são benefícios, né, básicos da leitura, mas hoje eu quero falar com vocês sobre como que a gente pode usar esses livrinhos aqui para melhorar a audição e a pronúncia. Vamos começar com a audição. Então você foi lá, comprou o seu livrinho, né, tá com ele na mão e já tá louco para ler a história. Não vai ler, não vai ler. Você vai primeiro pegar o seu CD. Essas histórias, normalmente, né, elas vêm em capítulos. Então eu vou falar aqui com vocês em capítulos também. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o CD e a gente vai ouvir o capítulo 1. Né? Lógico, vai começar o livro, começa pelo começo, então vai ouvir o capítulo 1. Vai ouvir uma, duas, três vezes, você vai decidir quantas vezes você vai ouvir, de acordo com a sua compreensão. Né? Então, se você ouviu, já compreendeu bastante, ouve pelo menos duas vezes. Tá? Então, você vai ouvir o capítulo primeiro, né? Então você vai trabalhar a sua audição, você não sabe nada da história, então você vai trabalhar a sua audição, e vai ver ali o que você entendeu. E depois você vai ler o capítulo 1. Quando você faz esse exercício, você realmente está trabalhando a sua audição, porque você não sabe do que é a história, você não sabe o que foi escrito aqui, e você vai ter a oportunidade de ouvir e depois, na leitura do livro, você vai poder conferir se o que você entendeu faz sentido, se o que você entendeu é realmente o que está sendo contado aqui na história. Se você primeiro ler o capítulo para depois ouvir, você já não vai trabalhar o seu listening do mesmo jeito, porque você já viu o texto escrito e isso vai facilitar a sua audição, a sua compreensão do CD. Não é que vai facilitar 100%, mas vai facilitar muito. Então, para trabalhar a sua audição, eu recomendo que você primeiro ouça o CD e depois você faça a leitura do capítulo, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Agora eu vou conversar um pouco com vocês sobre como que a gente pode usar os readers para melhorar a pronúncia e, consequentemente, o speaking, deixar um speaking mais bonito, mais claro, com mais ritmo, enfim. A compreensão do texto, né, a compreensão da história, vocabulário, essas coisas, ficou tudo aqui na etapa anterior. Agora o nosso foco é outro. A gente vai voltar ali para o capítulo 1 e dessa vez a gente vai selecionar ali 1 ou 2 parágrafos do texto, tá bom? Depende do tamanho do parágrafo, aí fica aí, eu deixo a seu critério, né? Se for um diálogo, você seleciona um trecho desse diálogo e aí a primeira coisa que vai ser feita é a leitura desse diálogo, né? Então você vai ler esse diálogo em voz alta e vai gravar no seu celular. Isso mesmo, vai gravar a leitura desse trecho. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que você pegou esse parágrafo aqui, ó. Então a gente vai estudar esse parágrafo, ele termina aqui na próxima página. Então você vai fazer a leitura desse parágrafo em voz alta e vai deixar gravado lá no seu celular. Feita a leitura, o que você vai fazer? Vai ouvir esse trecho selecionado, né? Vai ouvir esse trecho, só que o foco agora não é na compreensão do texto, que já foi feito. O foco agora é na pronúncia das palavras, nos altos e baixos da voz, né? Na entonação da pessoa que está lendo, o foco na velocidade, né? E nas conexões que a pessoa faz. Então o foco é todo no como a pessoa fala, né? Como esse trecho é narrado e não no significado do que está sendo falado. Quando você fizer essa audição desse trecho, apenas desse trecho, focando tudo isso, então você vai primeiro ouvir e ler ao mesmo tempo, para você prestar bastante atenção, né, na pronúncia e tudo. Então você vai ouvir e ler uma vez, 2 vezes. Depois você já vai fazer esse exercício com um foco um pouquinho diferente. Você vai ler no mesmo mentalmente, tá?
você vai ler o texto no mesmo ritmo do áudio. Então você vai ler, vai estar ouvindo e lendo mentalmente. Faz essa leitura 1, 2, 3 vezes. Ou seja, você vai ler junto com o áudio, só que mentalmente. Feito isso algumas vezes, quando você já pegou ali o ritmo, você vai fazer essa leitura junto com o áudio, só que em voz alta. Então você e o áudio vão falar ao mesmo tempo, vão falar juntos. Quando você fizer isso a primeira vez, não é muito fácil, porque às vezes você começa a ler antes do áudio, às vezes o áudio começa e você começa depois. Então a primeira vez é mais difícil, a segunda vez já melhora, a terceira vez melhora. Então você faz essa leitura em voz alta junto com o áudio algumas vezes até você sentir que encaixou, né? A sua leitura e a leitura do áudio encaixaram. E aí você vai copiando aquele ritmo, aquela velocidade, aquela entonação de voz. Você vai copiando. Faz esse exercício quantas vezes você achar necessário, né? A hora que você falar, parece que ficou legal, né? Ficou bom, estou fazendo junto com o áudio, você desliga o áudio e você faz novamente a leitura desse texto em voz alta, ainda mantendo aquele ritmo, e você grava no seu celular novamente. Então você vai ficar com duas gravações. A gravação antes desse exercício de audição e leitura, primeiro mental e depois em voz alta. Então você vai ter essa primeira gravação e vai ter a sua segunda gravação. E por que você vai ter duas gravações? Para você poder comparar a sua fala antes, né, de todo esse trabalho, né, que você fez, e a sua fala depois. E você vai poder ver a diferença, o quanto melhorou, o quanto ficou mais bacana, mais fluido a sua leitura. Muito provavelmente, né? Eu não sei como que é a sua leitura, a sua fala hoje. Mas certamente, depois de fazer esse exercício, a sua fala é diferente. Então você pode comparar a primeira gravação com a segunda gravação, e você também pode comparar a sua segunda gravação com o áudio do livro. Então você tem esse parâmetro de comparação para saber se ficou legal, se ficou bom, o que precisa melhorar. E esse é um exercício, na verdade é uma técnica que se chama shadow reading, que é a leitura de um texto junto com o áudio, né, feita com esse propósito de melhorar a pronúncia, melhorar o speaking. E você pode fazer isso com qualquer texto que tenha áudio. Eu estou falando sobre os readers porque esse é um material que você pode usar para trabalhar vários aspectos, como a gente viu aqui. Trabalhar audição, trabalhar aumento de vocabulário, trabalhar absorção de estruturas, de preposições. Você usa para melhorar o seu listening e você usa para melhorar a sua pronúncia e speaking. Então, esses livrinhos, eles são muito versáteis, mas você pode trabalhar com qualquer texto que tenha áudio. Dá para fazer também, sem dúvida nenhuma. Essas são as dicas que eu queria deixar para vocês hoje em relação ao uso dos readers para melhorar a leitura, audição, pronúncia, deixar o seu inglês mais bonito, trazer mais segurança para você se comunicar nesse idioma. E é isso. Se você já conhece os readers, se você usa de outra maneira, né, ou mesmo se você já usa um pouco do que eu trouxe aqui no vídeo, deixa um comentário aqui para eu saber, que eu vou ficar bem contente, né, de interagir com vocês. E é isso. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilha com os amigos, com quem estuda inglês também. Eu quero agradecer muito mesmo por você estar aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Bye!